Quero dar meu boa noite a todos que estão nos visitando. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Nossos cultos aqui são às quintas-feiras e domingos-feira, às 19. E tudo que você precisar saber sobre o ministério, nós temos um site, igrejapetra.com.br, e você pode ver ali tudo, a agenda, os textos devocionais, estudos, reflexões, as pregações estão todas gravadas, estão postas lá. Então, para quem gosta de ficar fazendo isso, e isso é um bom costume, dá uma passada por lá, amém? Você trouxe a sua Bíblia? Pega ela na sua mão, em nome de Jesus. Quantos estiveram na comunhão da igreja do dia 20 de dezembro? Levante sua mão, por favor. Comunhão da igreja, lá embaixo. Lá embaixo, naquela manhã, eu não sei, quem estava lá com certeza se lembra. Deus nos deu uma palavra sobre Jó. Quantos se lembram disso? Jó. E depois daquilo ali, na verdade, Deus colocou algo no meu coração, fazer uma campanha. Nesses 4 domingos de janeiro, nós estaremos estudando o livro de Jó. Nós vamos dividir o livro de Jó em 4 sessões para 4 domingos. E juntamente com as pregações de domingo e tudo que Deus quer nos dizer, eu queria dar um conselho à igreja. Eu queria fazer uma exortação à igreja. Que nesse mês você esteja juntamente comigo fazendo a leitura do livro de Jó. Talvez você é daquela pessoa que entrou nesse ano e falou, esse ano eu vou ler a Bíblia. Ai, ai. Então começa, vai. Sinceramente, irmãos, porque eu tenho visto e tenho falado isso aqui há algum tempo, o livro de Jó, ele é de um poder tão gigante. O livro de Jó ele tem uma transmissão tão violenta, que a cada hora que eu vou lendo, a cada versículo, Deus vai falando outra coisa. Dá vontade de escrever uma Bíblia só com o livro de Jó, porque o negócio é muito forte. Eu acredito naquilo que Deus tem me falado a respeito disso. E Deus tem me falado a seguinte questão, a respeito do livro de Jó, a respeito da vida de Jó. E você já viu lá, talvez na internet, no Facebook ou no site, essa nossa campanha, entre aspas, desse mês, vai se chamar Histórias Cruzadas. Por que histórias cruzadas? Porque acompanhando a vida de Jó, você vai encontrar a sua. Talvez não toda ela, mas um pedaço dela com certeza. E você vai encontrar ensinamento. Você vai encontrar direção. E principalmente, você vai poder alinhar espiritualmente a sua vida com Deus. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Por quê? Nós temos vivido num tempo onde o relacionamento com Deus está muito complicado. Nós estamos vivendo num tempo onde Deus é alguém que existe para me fazer feliz. É para isso que Deus existe. É para isso que eu oro, porque eu quero coisas. Eu quero que as coisas se realizem, eu quero que as coisas aconteçam. Então, eu vou falar com quem? Com quem pode fazer isso aí. Então, Deus, é o seguinte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que tem uma coisa, que você já percebeu, mas talvez muitos aqui não querem aceitar o que já percebeu. Que Deus não responde todas as orações. Ele ouve tudo. Ele responde o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Grande ensinamento do livro de Jó é que mesmo em face do sofrimento humano,
Deus não está obrigado a você, como um Deus que está preso no amor que Ele tem por nós. Deus me ama, então tem que fazer isso aí. Você vai ver comigo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento e te dê paz. É que, mesmo em face das aflições e sofrimentos do homem, Deus não vai também te responder tudo. No que eu também digo com certeza, olhando para o livro de Jó e toda a Bíblia. Inclusive, Deus vai te responder pouco. Porque o nosso relacionamento com Deus e o dele conosco não está embasado em Ele existir para me fazer feliz, para me dar coisas, e nem para ser o meu, nem existe essa palavra, o meu respondedor de perguntas a toda hora. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, tudo que você precisa entender para viver, você já entende. Quer ver? Hora de comer. É automático. Você não precisa apontar a sua mente. A maneira com a qual Deus fez a você, a hora da fome, ela aciona sozinha. E isso aqui pode salvar a vida de muita gente, dizendo para você aquilo que Jó descobriu no último capítulo do seu livro. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e você é totalmente diferente do que eu pensava. Essa foi a grande descoberta de Jó. Amém? Senhor, em nome de Jesus, dá a tua palavra, Deus, dá a tua semente ao teu povo. Espírito Santo, nos ensina a viver de maneira digna do teu evangelho, como filhos, como servos, como amigos do noivo. Nos ensina, Deus, nos dá paz no coração, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, versos 25 e 26. Capítulo 19 de Jó. Versos de número 25 e 26. Toda a igreja consegue me ouvir bem? Amém, irmãos? Está ouvindo? Legal? Glória a Deus. Esse aqui vai ser o versículo que norteia tudo, amém? Então Jó no profundo, e quão profundo foi? Jó do profundo da sua luta, ele disse isso aqui, ó. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Amém? Então vamos lá. Jó capítulo 1. Quem era esse homem? Diz a Bíblia em Jó capítulo 1, versículo 1, que ele morava em Uz. Uz era a parte sudeste ali da Palestina, regiões ali dos desertos da Arábia, do que nós conhecemos como Arábia hoje. A Bíblia dá características deste homem. A Bíblia diz a seguinte coisa: que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui nós temos 4 características incríveis para se encontrar em uma pessoa. Você que talvez fez votos ou vive tentando melhorar em alguma coisa e não sabe onde,
tem aqui 4 marcos de direcionamento que você pode ir tranquilamente. A Bíblia diz que ele é um homem íntegro. O que é íntegro? Completo. O que é um homem íntegro? O que é um homem completo? Um homem sem pecado? Não. Que nós já sabemos. O que diz, né? Nós lemos aqui esses dias, domingo passado, se eu não me engano. João falando na sua primeira carta, no capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. O que é ser um homem reto? Perdão, o que é ser um homem íntegro? Um homem completo? É justamente a pregação inteira do domingo passado. É o homem que quando tem falhas, uma mulher que tem falhas, mas todas elas estão diante de Deus transparentes. Elas estão postas diante de Deus e não é só colocada diante de Deus como alguém fala assim, Deus já sabe tudo que eu sou. Não, elas estão colocadas lá e elas estão sendo trabalhadas lá. Que tem gente que fala, Deus sabe toda a minha vida, eu já confessei, mas eu não melhoro. Lembre-se do que diz o provérbio. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não basta só confessar e não deixar. Porque alguém que vive confessando somente e não deixa, ele não está arrependido, porque o arrependimento é a mudança, é a transformação desse padrão. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é muito importante. Então, Jó era um homem íntegro, completo. Ele era um homem reto. Isso aqui já fala de uma posição social, entre os pares, entre os outros. Ele era um homem justo. Ele era um homem confiável perante os outros homens. Tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele organizava, tudo que ele colocava a mão era certinho. Quantos estão entendendo? Isso é retidão. Mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele tinha o temor de Deus. Eu já passei muito tempo na igreja, irmãos, ouvindo a respeito de temor de Deus. O que é o temor de Deus? A pessoa fala, temor de Deus é mais ou menos assim, tipo um medo, mas não é um medo do Senhor. Então, para você que gosta de saber exatamente o que Deus está querendo dizer, abra sua Bíblia comigo em Provérbios 8, versículo de número 13. Vamos deixar a Bíblia dizer o que é o temor do Senhor. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor é isto, aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca que fala perversidades. Todas essas coisas eu aborreço. Isso é o temor do Senhor. Temor do Senhor, nós vamos cantar, vamos ajoelhar e chorar. Não, isso não é o temor do Senhor. Isso é uma coisa que a gente faz, inclusive, muitas vezes para esconder o conserto que nós deveríamos ter. Então, a Bíblia, o temor do Senhor é isso aqui, ó. Jó era isso aqui, ó. Ele aborrecia o mal, ele não se apegava à soberba e arrogância, ou seja, ele vivia em humildade, se desviava do mau caminho e não tinha perversidade na sua boca, maldade na boca. Maldade na boca. E alguém pensa, maldade na boca deve ser falar palavrão. Se fosse, estava fácil. A maldade na boca, inclusive, são as palavras mais doces, ou mais justas, ou mais cheias de zelo pelo Senhor, que tem por objetivo destruir o outro. Nós muitas vezes não percebemos, mas Deus percebe, e a conta vai ser alta, hein? Porque Jesus já disse, de toda a palavra tola que vocês proferirem, hão de me dar conta no dia do juízo. Então, vai falando, irmão, é isso aí mesmo. Vai falando que dá na telha, e os anjos só estão lá, tomando nota, tomando nota, tomando nota. Amém? E também Provérbios 16, Provérbios 16, versículo 6. Deixa a palavra de Deus transformar você.
pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, respondendo uma pergunta: por que é que eu não consigo deixar de ser aquilo que eu tenho sido e sei que está errado? Porque você não tem temor de Deus. Não, eu tenho temor de Deus. Não, não tem não. A Bíblia diz que não tem. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que o temor do Senhor faz com que você evite o mal. Toda forma de mal. Quantos estão entendendo, irmãos? Então é o Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Justamente isso daqui. Jó era um homem fantástico na presença de Deus. Eu tenho para mim, e vou te dizer por quê. É lógico, excluindo Jesus Cristo, que é o Senhor, não há comparação nenhuma com ninguém. Mas dos nascidos de mulher, para mim não há ninguém igual Jó. Que venha demonstrar isso que eu vou te falar aqui. Porque o nome de Jó aparece mais 2 vezes ainda. Em Ezequiel 14, a partir do versículo 14, o profeta Ezequiel cita Jó. Ele cita Jó, Daniel e Noé. Ele fala assim, ó, essa cidade é perversa, tem gente ruim nessa cidade. E aí assim diz o Senhor, olha só, ainda que Jó, Daniel e Noé tivessem no meio dessa cidade, só eles se salvariam. Eu ia pegar a cidade do mesmo jeito. 3 vezes na passagem de Ezequiel 14, Deus fala a respeito de Jó. Escute, irmãos, muita gente pode falar a respeito de você, mas quando Deus fala a seu respeito, é que você chegou no lugar onde você deveria. Não, grande primeiro ensinamento então dessa noite, para todos que estão aqui, começando de mim. Não deve ser a minha preocupação como ministro, nem a nossa preocupação como igreja, sermos falados e conhecidos pela boca dos homens. Importa buscar o testemunho que Deus tem a nosso respeito. Porque muita gente se move para ser conhecido na cidade, no país, eu não sei o que lá. E aí a Bíblia diz assim, né? Não é bem-aventurado aquele que se louva, mas aquele a quem Deus louva. Deus fala sobre Jó, não é ele que fala sobre ele mesmo, não são o pessoal lá da terra de Uz, não, é Deus que vem. E a outra passagem onde ele é citado, em Tiago, capítulo 5, fala da paciência de Jó. Como ele foi paciente, e a raiz da palavra, na verdade, fala muito, uma palavra que é descrita em português como paciência, mas a raiz dela é resistência. Porque todo aquele que é paciente, ele só pode ser paciente na resistência. Porque paciência é um teste de resistência. Então Tiago cita Jó como o homem mais paciente de todos, mais resistente de todos. Então ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, andava em justiça diante de Deus e tinha uma resistência como nenhum outro. Esse era o Jó. A Bíblia também fala que Jó era um homem de família. Diz que ele tinha no versículo 2, 10 filhos. 3 moças e 7 rapazes. 3 moças e 7 rapazes. Ele era um homem de família. E um homem de família não somente alguém que é o patriarca da família, não, ele era um sacerdote também. Porque a Bíblia diz aqui, ó, no versículo de número 5, que decorrido o turno dos dias dos banquetes, Jó chamava os seus filhos
e ele santificava os seus filhos, prestando sacrifícios a Deus, porque Jó dizia consigo mesmo: quem sabe os meus filhos pecaram em alguma coisa contra Deus. Jó era um sacerdote da sua casa. Então ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, justo, paciente, pai e sacerdote. A Bíblia também fala no versículo 3, que ele era um homem muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. O que é uma junta de boi? 2 bois num carro de madeira, né? Um carro de boi de madeira. Então 500 juntas de boi dão 1.000 bois. E 500 jumentas. Também tinha muitos empregados. E ele era considerado o maior homem do Oriente. Ele tinha uma posição social. Ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, justo, paciente, pai, sacerdote, rico. Por que tem que falar rico, irmãos? Porque muita gente, quando tem muita riqueza, ele é tudo, menos isso que eu acabei de descrever. Estão entendendo? E ele tinha uma posição social, ele era considerado, em meio à sua terra, como o maior homem do Oriente. Ele tinha destaque, ele tinha posição social. Era um homem de voz ativa no meio da sua comunidade, com certeza. Então tudo isso aqui formava o homem Jó. Ele era um homem que tinha muita intimidade, ele era amigo de Deus. Porque enquanto isso acontece, nós entramos aqui a partir do versículo de número 6, a história começa a mudar. Acompanha comigo, versículo 6 do capítulo 1. Enquanto Jó era tudo isso na terra, vivia a sua vida na terra, tinha os seus negócios, tinha sua família, tinha os seus filhos, tinha sua vida devocional com Deus, uma maravilha. No mundo espiritual acontecia outras coisas. E é uma realidade que os crentes abandonaram também. A gente vive somente na vida física. Parece que a gente não tem noção, ou a gente não acredita, que enquanto eu e você estamos vivendo aqui nesse mundo físico, o mundo espiritual se move. Acontece coisa lá, tem acontecimentos lá. O mundo espiritual não é uma... Tem gente que pensa que o mundo espiritual é assim, é um lugar todo branco com nuvens, e todo mundo que anda lá anda com roupa branca. Deus é um velho barbudo. Sabe esses ícones, esses tipos de coisa que a gente coloca? Não. Enquanto Jó estava vivendo a vida dele, o versículo 6 entra e diz que num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, Satanás vem no meio deles. Aí eu pergunto, por que existe um dia onde os filhos de Deus se apresentam diante de Deus? Que tipo de reunião era essa? Para que era essa reunião? Eu não sei, mas que existe atividade no mundo espiritual. A todo momento, a Bíblia inteira diz isso. Inteira. Por isso que Paulo lá, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, fala que você deve estar revestido da armadura de Deus, para poder vencer as coisas que acontecem nas regiões celestiais e você não sabe. E aí Satanás veio no meio deles, e aí começa uma outra conversa. Deus pergunta, Satanás, de onde é que você vem? E ele responde, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Por quê? Porque ele foi deposto, ele foi lançado para cá. Ele está andando por aí. E aí a conversa, irmão, se desenvolve dessa maneira. Deus toma a palavra e fala, você viu o meu servo Jó? Não foi Satanás que veio pedir Jó para peneirar, como fez com Pedro. Não foi Satanás que veio pedir autorizações para atacar Jó de alguma maneira. O diabo não fala que estava em luta contra Jó, porque a vida de Jó era uma vida muito poderosa espiritualmente. Ele não fala nada, é Deus que fala.
Deus fala para o diabo: você viu o meu servo lá embaixo? Você disse que veio da terra, então é impossível passar pela terra sem ver o meu servo Jó. Está entendendo, irmão? É o que diz Lucas no livro de Atos, capítulo 19. Tem muita gente que tem identidade, todo mundo tem uma identidade aqui, mas poucas pessoas têm uma identidade tamanha que ela também é conhecida no reino espiritual. Então, mais uma vez, sejamos ministros, sejamos cristãos, sejamos uma igreja preocupada, ou mais preocupada, na nossa identidade espiritual do que na fama que corre sobre nós ou não corre. Amém, irmãos? Vamos lá. É impossível passar pela terra e não ver um homem como ele, passando pela cidade, passando pelo seu bairro. Alguém nota você? Alguém nota a Petra? Se a Petra fechasse as portas hoje, quem sentiria falta dela além de nós? Ah, só a gente. Então a gente tem, a gente tem muito que trabalhar ainda, irmãos. A gente tem muito que crescer espiritualmente. Porque se essas portas se fecham, talvez os únicos que sentiriam saudade seríamos nós. Os vizinhos iam soltar fogos de artifício e agradecer. E a cidade não ia sentir falta nenhuma. Porque nós só somos em nós mesmos. Não somos ainda o sal que salga o mundo. A luz que ilumina o mundo. Quantos estão entendendo? Então, tem que trabalhar para Jesus, né? Você viu o meu servo Jó? E Deus dá testemunho de Jó. Deus, ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele é meu filho, é meu servo, está lá. Aí o diabo lança uma pergunta e faz uma afirmação. Qual era a pergunta do diabo? Por acaso, escute, irmão, por acaso Jó serve a Deus de graça? Por acaso Jó é desse jeito com você, de graça? Eu acho que não. Eu acho que esse Jó é reto, íntegro e temente a Deus, porque ele está na faixa de pensamento e vida dos demais seres humanos nas igrejas do mundo inteiro. Qual é? Deus é uma pessoa que existe para me fazer feliz, me dar coisas, então eu tenho que viver em paz com esse Deus. Porque eu vivendo em paz com esse Deus, eu indo lá na igreja desse Deus, não sei lá o que é esse Deus, aí eu vou ter, tudo vai dar certo. Irmão, Deus não é pé de coelho, nem figa. É coisa de feitiço isso aí. Mas, ninguém disse isso, mas muitas vezes nós vivemos como se fosse. O temor ao Senhor não é isso. Então Satanás, ele fala isso para Deus, por quê? Porque Satanás também conhecia todos os outros seres humanos na terra, como conhece hoje, ele conhece a sua fraqueza também. Através das suas atitudes e da maneira com que você vive, fala e interage, Satanás ele consegue sacar você. Então quando Satanás fala isso para Deus, por acaso Jó serve você de graça? Ele não tira essa informação do nada, ele tira dos outros seres humanos. É a mesma coisa de Jó estar falando assim, bom, baseado nos outros filhos que você tem, nas outras pessoas que estão lá, que só vivem com você por interesse, será que Jó não é mais um deles? Quantos estão entendendo? Será que Jó não é tão bonitinho, tão certinho, porque ele já descobriu que a melhor coisa para ser bem sucedido na vida é ficar em paz com você? E aí ele faz uma afirmação em cima deste pensamento. Qual é a afirmação? Bom, baseado nisso, disse o diabo, eu vou te dizer uma coisa. Quer fazer um teste? Tira tudo que você deu para ele. Tira tudo que você deu para ele. E você vai ver se ele não blasfema de você na tua face. Você vai ver se ele não vai te abandonar. Você vai ver se ele não vai murmurar como qualquer ser humano faz, fez e vai fazer. Tira as coisas que estão ao redor dele. Irmão,
Deus está falando com você, presta atenção, hein? Tira as coisas que compõem a vida dele para você ver. E aí a gente vai ter a prova. Aí Deus falou, então é agora. E aqui, irmão, começa uma coisa, assim que para mim vem agigantando. É uma coisa espiritual muito forte mesmo, assim. Porque hoje nós vivemos orando as seguintes coisas: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu oro, Senhor, me ajuda, eu oro. Me ajuda para isso, me ajuda para aquilo, me ajuda para aquilo. A história de Jó é a história de um homem que não tinha Deus para ajudá-lo. A história de Jó é a história de um homem que Deus não o ajudou. Deus não participa da vida de Jó a partir daqui. Deus fala, então vai lá e põe a mão nele. E eu vou ficar aqui só observando. Deus fala para o diabo, eu não vou interferir. Eu não vou ajudar Jó de nenhuma maneira. Eu não vou falar com ele, não vou mandar profeta, eu não vou mandar nada. Eu vou fechar o céu, eu vou fechar a terra, eu vou fechar tudo. E Jó vai ficar sozinho. Jó vai experimentar a maior solidão de todas. Qual é? Ah, foi embora papai, mamãe, amigo. Não, foi embora Deus. Nem Deus ouvia Jó. É isso que Jó falou. Só tem uma coisa, Satanás. Não mata ele, hein? Não mata. Satanás sai da presença de Deus e faz exatamente, milimetricamente o que Deus tinha ordenado. Então aqui tem uma coisa. Só existem duas maneiras de Satanás operar na vida de qualquer pessoa. Primeira, uma permissão de Deus. Quando isso acontece é para quê? Para provar a sua fé e para fazer você melhor. Então essa investida de Satanás, ela vai ser diferente. Porque ela não vai poder levar a cabo a sua vida. Porque a obra dele é roubar, matar e destruir. Se o diabo pega qualquer um de nós aqui, ele não vai furar o pneu da sua bicicleta, não vai fazer a sua pipa cair na casa do vizinho, nem tampouco fazer você perder emprego. Ele vai matar você. Ele vai destruir a sua vida. Esse é o diabo. Então a gente está na cidade, deixa a bicicleta sem trancar, vem um ladrão, rouba, Satanás se levantou contra mim. Não. Quem se levantou contra você foi a sua inteligência. E te venceu. Por aí vai. Satanás sai. E ele vai. Aqui que eu quero te dizer. Satanás não fica rodeando com Jó. Não fica borboletando com Jó. Satanás, toda vez que ele vai atacar pilar, ele vai atacar coluna. Satanás ele vai dar febre nos outros. Ah, ele está com uma dor de ouvido aqui. Não, irmão, ele rouba, mata e destrói. Leia o que a obra de Satanás na Bíblia para você ver, que quando ele vem com fúria, destruidora. Se não é o Senhor para dizer para, ele mata você e eu. Então, Deus diz para ele, não toca na sua vida, só não mata ele. E a outra circunstância pela qual Satanás pode operar na vida de uma pessoa, é quando você abre a chamada brecha, você começa a pecar, e abrir janelas, e abrir portas para que ele entre. Por isso o apóstolo Paulo diz, não dê lugar ao diabo, porque você der, ele vai entrar. Por isso Pedro diz lá em 1 Pedro 5, ele anda ao derredor de você, bramando como um leão, procurando tragar você, comer. Sabe o que é tragar? É comer. Você já viu? Agora tem esse negócio da internet, né? WhatsApp, tem aqueles vídeos, né? Videozinho que o pessoal fica... Esse dia eu estava vendo com os irmãos aí, uma pessoa também... que cismou de pular a grade de um zoológico, não sei aonde, e ir fazer carinho num leão. Morreu. É o leão de Judá, olha o leão de Judá. Morreu. O leão comeu ele. Arrancou os braços, arrancou tudo. E as pessoas na grade ficaram gritando, comeu.
O leão bramando ao redor é com a maior vontade de devorar você, arrancar os seus braços, a sua cabeça e comer você inteirinho. Não é um gato que fica, sabe aqueles gatos que fica, quem tem gato aí sabe, que fica se enrosca, ele não pode ver uma perna que ele já vem assim, ó. Não, é leão. E só um adendozinho aqui, né, irmão? Só um parênteses. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, não significa que quando você chegar no céu vai ter um bicho lá. Olha Jesus aqui, ó. Aí você monta nele. Não, irmão. Leão da tribo de Judá, porque a bandeira da tribo de Judá era um leão. E o leão é o animal mais, ele é o líder de todos os animais. Então quando a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, é uma analogia à sua liderança, poder, comando e força. Não é que Jesus é um bicho, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Aí você chega no céu, mas cadê Jesus? Eu estou aqui, não, mas você não é um leão? Aí vem aquele negócio de Nárnia, né, Jesus? Deixa eu tomar água aqui. Aleluia. Ele sai. E aí ele começa, irmãos, o que eu chamo de primeira onda. Ele vai nos pilares da vida humana. Então, entendendo os pilares nos quais Jó foi atacado, nos quais Jesus foi tentado, serve para quê para mim isso aí? Coloca a porta de ferro na frente disso aqui, ó. Protege muito bem, porque a Bíblia está esclarecendo que quando o diabo saiu da presença de Deus, ele ficou lá assim, ó. Dava uma cutucada. Fazia não. Ele foi no pilar, ele chegou, pau, derrubou a primeira coluna da vida de uma pessoa, que é a história cruzada. E aí o que acontece? Toda a sua riqueza, toda a sua provisão e todos os seus empregados, numa manhã, não existiram mais. É a mesma coisa você, homem e mulher que está aqui, ó. Talvez você não consegue muito ir, mas vou ajudar você. É a mesma coisa você que está aqui, sair daqui agora, passar ali no caixa eletrônico, não tem dinheiro mais. Você chega amanhã no seu serviço, você está demitido, você não tem nenhum tipo de dinheiro no banco, vem o governo, toma a sua casa, e tudo o que você tem é roubado de noite. Desse culto amanhã cedo, você está morando na rua. Você não tem mais casa, não tem mais nada dentro da casa, você não tem Jó era dono de muitas coisas, você não tem mais empregados, você não tem mais nada. Como é que você se sentiria? Como é que você agiria? Você ia entrar em pânico imediatamente. Muitos. Tem gente que porque não tem um dinheiro para comprar um sorvete já fica nervoso. Tem gente que vive para ser satisfeito. Tudo o que Jó tinha na sua área financeira e na sua área de provisão foi retirado dele numa manhã. Eu não tinha mais casa, não tinha mais empregados, não tinha mais um centavo no banco, não tinha mais conta no banco. Eu não tinha uma casa para ele ir. Foi tirado tudo. Primeiro lugar, onde Satanás vai bater, é essa área. Estranho, né, irmãos? Ele era reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, ele tinha um monte de coisa que a gente acabou de falar, mas quando o diabo sai correndo da presença de Deus, com uma carta de liberação para atacar Jó, a primeira área onde ele vai é a área das suas finanças e sustento. Por quê, hein? Mais uma vez, Satanás vivia na terra de rodear e passear por ela. Ele conhecia, Satanás conhece as fraquezas e paixões do ser humano. Então ele já pegou a primeira coluna da vida de Jó. Tudo que ele tem. Pegou um ataque massivo à sua área financeira de sustento. Acabou tudo. Tudo. Nenhum centavo ele tinha mais.
Talvez se encheu de dívidas, porque homens assim, com muitos bois e muitas coisas, muitos servos, vivem, principalmente naquela época, era negócio de troca. Acabou tudo. Jó permaneceu de pé. Satanás, bom, não caiu na primeira, você vai na segunda. Vou lá na sua casa agora. Jó, o grande pai, Jó, o grande sacerdote, que sacrifica de noite para os seus filhos. Como Jó ama os seus filhos. Muito bem. Vou lá na segunda coluna. Ele mata os 10 filhos de Jó. Mata. Irmãos, só aqui, meu Deus, aqui já tem uma... Se abre tantos... Talvez, pelas coisas que temos ao nosso redor, ainda não. Muito difícil, mas ainda não. Mas pela nossa família e nossos filhos e nossas... O que você não faz pelos seus filhos? Quem tem aqui? Onde que o diabo, sabe que o diabo ficou voando por aí? Não, ele vou lá, eu não vou jogar fraco com Jó. Eu não vou colocar uma febre alta em Jó. Não, eu vou matar todos os filhos de Jó. E aí você vem a pergunta, puxa vida, peraí, calma aí, para a história. Onde que está Deus no meio de tudo isso? Observando. Irmão, só aqui já dava o resto do culto. Porque onde já se... Vamos pensar humanamente falando. Ó, se quiser fazer uma aposta com Jó, beleza, mas que culpa tem os seus filhos? Os filhos dele não estavam nem... Não está sabendo de nada, morri. Isso aqui é muito, 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 muito difícil para qualquer ser humano comum. Isso aqui é um nível do Espírito Santo que talvez um dia a gente chegue. Vamos caminhar para lá. Que é o de dizer o que Jó disse depois de tudo. O Senhor deu, o Senhor tomou, glória a Deus. Só um homem muito poderoso pode dizer uma coisa dessa. Muito forte. Pessoas comuns jamais vão dizer isso. Pessoa comum, se ele perder 10 reais na cidade, ele já chega endemoniado em casa. Ele ataca os seus filhos. Agora vamos comigo no verso 20. Perdão, capítulo 1, verso 20. Tem uma coisa aqui que me salta aos olhos. No versículo 15, e também no versículo de número... Versículo 15 e 17, fala de dois povos, os sabeus e os caldeus, que o diabo incitou para roubar tudo que Jó tinha. Aqui tem uma outra coisa. Porque a região dos caldeus e dos sabeus eram regiões vizinhas à terra de Jó. Eram vizinhos. De toda a extensão da vida de Jó, ele nunca foi atacado por nenhum deles. Mas agora os seus vizinhos o roubaram. Então tem uma coisa no meio aqui. O diabo pode usar pessoas próximas a você para atacar você, para roubar você, para espoliar você, para atazanar você. Tem um filme que muitos já assistiram, um filme antigo chamado Matrix. Lá tem uma coisa assim muito fantástica. Ele fala que a Matrix é um mundo de computador, é uma realidade virtual, enfim. E aí eles se projetam para lá. E aí tem um cara lá chamado Morfeu, outro chamado Neo, andando dentro da Matrix. E daqui a pouco vem no meio daquela multidão assim,
uma mulher vestida de vermelho, bonitona. Aí o Nil está conversando assim, ele dá aquela olhada e dá aquela olhada de novo. A hora que ele dá a olhada de novo, aquela mulher se transforma no agente, coloca uma arma na cabeça dele. E o cara fala assim, para. Aí a Matrix para, aí fica todo mundo congelado. E fala assim, ó. Ele fala essa frase aqui, ó. Essa frase é bíblica. Ele fala assim, ó. Dentro da Matrix, todo mundo é um agente em potencial. Sabe o que significa isso? No mundo, todos servem a Satanás. Todos podem ser movimentados por ele. Ai, mas isso é muito chocante, mas é isso aí. João disse, o mundo inteiro jaz no maligno. Se nós vira e mexe temos problemas com irmãos, que dirá com gente que não é, e que não tem o Espírito de Deus dentro dele. Aí vem os crentes, irmão, mas o crente esses dias tem sido cordeirinho na boca de lobo mesmo. Eu gosto dessa frase. Porque essas frases evangélicas, elas parecem que elas têm uma sabedoria, mas é uma burrice bíblica total. Essa frase aqui, ó, você já ouviu, e talvez você já falou, mas lá no mundão, eu conheço gente melhor do que na igreja. Conhece? Tolinho. Bobinho. Como que alguém que está no mundo, que é comandado pelo diabo, quer dizer, né? Estou falando com cristãos, filhos de Deus, que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né, gente? Eu não creio na Bíblia. Então depois você toma um café aí e vai embora. Deus abençoe. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Por que Satanás pôde pegar os sabeus e os caldeus e transformá-los em 24 horas em inimigos de Jó, a ponto de roubar tudo que Jó tinha? Porque eles estavam no mundo. E eu já falei que mundo não é ali no boteco, não sei o quê, não é essas coisas. O que é mundo? Mais uma vez vou dizer e explicar. Mundo é toda a consciência que Jesus não é o centro. É todo o pensamento, é toda a atitude, é toda a consciência cujo Cristo de Deus não é o centro. Isso é mundo. Você quer ver uma... eu amo meu irmão. Eu acho que eu sou um cristão muito bom, né? Inclusive, viu, Cris, eu vou te falar uns conselhos aqui, né? Para melhorar a nossa igreja. Eu vejo que as pessoas não se cumprimentam muito, né? Eu acho que a gente tem que se cumprimentar mais. Que daí os irmãos se sentem mais amados. Como diz Oséias, né, irmão? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Ele fala assim, ó. Você cumprimenta aqueles que te cumprimentam? Faz bem. Os ímpios fazem isso. Pronto, pega a sua carta, enfia no bolso e sai fora. Te cortei com o zap, fião. Sabe como é para Jesus a verificação da vida do Espírito Santo em nós em amor? Não é quando a gente ama os que nos amam, nem quando a gente cumprimenta os que nos cumprimentam. Porque Jesus fala, os ímpios, as pessoas do mundo fazem isso. Mas, quando você amar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem, e bem dizer aqueles que falam mal de você, agora o amor de Deus está passando através de você. Tá vendo, irmão? Né? Vamos ter aqui, ó. Eu já sei tudo da Bíblia, fiz 10 cursos de teologia, não vive coisa nenhuma, adianta. Como diz o Hernandes Dias Lopes, mente iluminada, coração apagado. Não adianta droga nenhuma. Vai todo mundo para o inferno com as suas escolas de sei lá do quê. E eu sei, irmão, do que eu estou falando, porque eu leio muito, eu gosto dessas coisas, eu estou falando de mim mesmo. É muito fácil você ser um biblista sem ter amor. Inclusive é o que mais tem nas igrejas, não é? Então é o mundo, ó. O que é do mundo?
Quem ainda gosta de quem gosta de você, quem ainda cumprimenta e fica adulando quem gosta de você, você tem o mesmo padrão espiritual do mundo ainda. Você está na igreja, mas você não transicionou ainda. Agora, quando você deixar de ficar adulando toda hora as mesmas pessoas e começar a virar a cabeça aqui dentro desse prédio, e peraí, tem um visitante ali, tem um homem ali, tem um senhor ali, tem uma moça, e aí no final do culto, em vez de você se juntar com aquela turma de novo, e ir na direção daquela pessoa que você não conhece, e abraçá-lo, e ter um tempo com ele, aí Jesus começou a fazer a obra, hein? Entendendo, irmãos? O que Jó disse? Verso 20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: eu saí nu no ventre da minha mãe e nu voltarei para ele. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Cara, sabe como é que chama isso aqui? Isso aqui chama poder de Deus. Deixa eu dar outro parênteses. Infelizmente, hoje, na totalidade da igreja brasileira, poder de Deus é alguma coisa assim: gritos, urros, alguém passar correndo aqui, com a bandeira, dar uma piroleta, cair, tremedeiras, línguas estranhas, sempre, é o poder de Deus isso aí. Olha, irmãos, eu creio em tudo que a Bíblia diz sobre a manifestação do Espírito Santo, e eu sei que o Espírito Santo, quando ele vem de uma maneira intensa sobre nós, cada um aqui reage de uma maneira. Tem gente que chora, tem gente que bate palmas, tem gente que dá glória a Deus Altíssimo, tem gente, sei lá, eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando o seguinte: travar o Espírito Santo só nesse quartinho, não dá, irmãos. Não dá. Porque o Paulo diz em Romanos 12 assim, quer ver que ele fala assim, olha que diferente. Como ser cheio do Espírito Santo? Paulo, aos Romanos, ele diz assim, dá água e dá comida, e dá pão para o seu inimigo. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasa viva sobre a sua cabeça. O que é brasa viva? É fogo vivo. Quem é o fogo vivo na Bíblia? É o Espírito Santo. Você quer ver um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? Não, alguém, parece que ele está tomando um choque. Somente. Está gravando, graças a Deus. Somente, vírgula. Mas é alguém que tem o poder de estender a mão e amar e tentar e ir adiante com pessoas que ele sabe que falam mal dele, que não o amam, que não ligam. Isso é o poder que o mundo precisa ver na igreja. Gente, nós vamos tremer, vamos cair no chão, vamos. Depois que eu levantar do chão, eu quero amar meu inimigo. Porque o poder do Espírito Santo não é possível. Não é possível que o Espírito Santo deste livro aqui, que está escrito aqui, só sirva para isso. Eu acho que ele começa com isso, só para dar uma esquentada na frigideira. Mas depois ele te leva a amar, ele te leva a evangelizar, ele te leva a ir para a cruz, a renúncia. Porque olha o poder desse cara. Olha a declaração dele. Depois de perder tudo, perder os filhos, perder a família, ele expressa uma consciência espiritual muito grande. Ele fala: eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque a minha vida está diante de Deus. Eu estou diante de Deus, eu vivo diante de Deus. Jó tinha consciência disso. Eu não entendo, não sei por que eu perdi tudo, mas eu sei que Deus sabe, então eu vou glorificar Ele. Meu Deus do céu, cara, é muito isso aqui. Isso aqui é nível, está entendendo, irmãos? Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Isso aqui é você e eu muitas vezes, meu querido. Você que está com a vida certinha com Deus, é até meio, entre aspas, isso, né? Mas você que tem uma vida transparente diante de Deus, colocando a sua vida diante de Deus, acontece coisa de sofrimento com você, não acontece? Então saiba
o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Ele diz assim, ó, na segunda carta a Timóteo: meu filho Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, pois, isso: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão. Você quer ser... A palavra cristão é sinônimo de sofrimento. E aí tem uns lugares aí com a placa: pare de sofrer, ensinando para as pessoas que a única coisa que não pode acontecer na sua vida é sofrimento. Isso é mentira do diabo. Porque uma das mais tremendas ferramentas de Deus para transformar você à imagem de Jesus é fazer e permitir com que você sofra. Porque o ser humano é duro de coração, irmão. A gente não aprende nada. A gente não se dobra, Deus sabe disso. Então Deus tem que colocar você na escolinha sem você querer entrar lá. Então Ele torce você. A Bíblia, o apóstolo Pedro chama isso aí de provação da minha fé. Como que eu provo a fidelidade de alguém? Dando presente? Pense. Como se prova a fidelidade e o amor de alguém? Derramando caminhão de presente de dinheiro sobre ele? É claro que não. É tirando tudo dele e vendo que mesmo depois de não ter nada, o meu amor não estava naquilo que eu tinha, meu amor estava em ti, Jesus. Eu vou morrer aqui, eu vou aí, ó. Eu estou com o olho aqui, ó. Por isso diz o autor de Hebreus no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta a ele, não fez caso disso e suportou dor por causa de nós. Esse é o seu Deus. O seu Deus é um Deus que enfraqueceu para fazer de você forte. Você não viver igual um mendigo: ai, estou chorando, pastor, estou com vontade de ir embora, ai, essa eu estou com vontade de assistir, ai, essa você não sabe, é minha vida. Para de chorar. Vamos fazer a campanha pare de sofrer? Não, é pare de chorar em meio ao sofrimento. Está doendo, mas está doendo mesmo. O Pedro falou uma vez isso aí na sua carta, diz assim: olha, sabe essa tribulação, esse fogo ardente, destinado a provar vocês, ele está com todos os cristãos ao redor do mundo. E irmãos, vamos dar a mão à palmatória, como dizia antigamente. Que sofrimento que você tem, fala aí para mim. Perto de alguns cristãos que agora estão sendo estuprados, mortos, enforcados. Sabe qual que é o nosso sofrimento da igreja brasileira? Eu não comprei minha televisão. Estou sem net. Sonde as suas reclamações para você ver. É tudo besteira. E outros reclamam daquilo que plantaram. Não sei por que também. O Brizola estivesse aqui, já ia olhar para ele. Insanidade. Eu vou lá e planto um caroço de manga. Depois de um tempo está lá uma mangueira grandona. Aí eu reclamo que ela estourou a calçada, que ela está sujando a parte da frente, que caiu manga no meu carro. Por que você plantou, miserável? A Bíblia diz: planta vento, colhe tempestade. Gálatas 6, o que o homem plantar, certamente colherá. A gente está chorando o que plantou. É fácil você parar de chorar. Não planta mais isso. E aí, irmãos? Vou nem dar exemplos. Verso 22. Diante de tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem com uma palavra. O diabo teve que voltar. O diabo volta na presença de Deus e Deus fala de novo: e aí? Eu vi que você atacou o meu menino lá. Bateu nele, né? E aí? Está lá, ó, reto, íntegro, temente a Deus, o cara está de pé. E aí, diabão? O diabo, conhecendo o ser humano, faz uma segunda
colocação. Bom, se Jó não blasfemou e não te traiu por causa das coisas que ele tinha, eu já sei qual que é a dele. Ele é um cara que tem amor próprio. Ele é um egoísta como muitos que eu conheço. Por isso que ele não blasfemou, não chorou, não abriu o berreiro quando eu tirei tudo dele. Ele ama ele mesmo. Pele por pele, o homem dará. Deixa eu tocar naquilo que eu acho, entendo que ele mais ama, ele mesmo. Você vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Deus, pode ir, só não toca, não tira a sua vida. Irmão, Satanás é igual um relâmpago. Mais uma vez, não ficou lá, deixa eu começar com você com febre alta. Dor no braço. Aí, pastor, faz uma oração nessa. Irmão, a obediência, ela quebra todas as maldições. Deixa eu te dizer um recado, em nome de Jesus. Obedeça a Deus. Obedeça os seus líderes espirituais. E ainda que for em sonho que você encontrar com um deles, ele dizer, não faz isso, não faz. Porque tudo às vezes começa no sonho, mas vai acabar num campo de futebol. Cuidado, hein? Olha, ele vai. E aí ele ataca a saúde de Jó. E aqui eu quero dar uma explanaçãozinha maior para você. Porque diz assim, Jó 2:7. Saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó com tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. Jó saiu da cidade, se sentou em cinza, e com um caco começou a raspar as suas feridas. Jó capítulo 7, versículo 5. A minha carne está cheia de vermes e de crostas, e da minha pele sai um pus fedorento. Jó 16:8. Testemunha disso é que eu me tornei enrugado. Eu estou tão magro que ela se levanta, a minha magreza se levanta contra mim e me acusa na minha cara. Jó 19:20. Os meus ossos se pegaram à minha pele e à minha carne. Só salvou a pele da minha gengiva. Jó 30:30. A minha pele se tornou negra e escamosa, e eu sinto uma febre nos meus ossos. Jó se tornou um lixo. Ele se tornou, desculpa a expressão, ele se tornou uma carniça ambulante. Porque esse negócio aqui não ficou só assim. Jó 19 diz assim, por exemplo, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro que sai da minha carne, os meus irmãos não se aproximam mais de mim. Jó se tornou uma carniça. Ninguém chegava nem perto dele. Quão duro é para um ser humano, no momento de doença, ainda ter que passar por total solidão. Porque, diz a regra que quando nós estamos uma vez doentes, nós queremos ser tratados pelos nossos entes queridos, não é assim? Não tinha ninguém por ele. Ele teve que sair da cidade e sentar no lixão para se coçar. O diabo foi para cima dele. Só não matou ele. Mas muitas vezes ele pediu a morte e amaldiçoou o dia do próprio nascimento. Sabe por que o diabo está pensando, irmãos? Está pensando assim, ó. Bom, tirei tudo dele, não consegui abalar ele aqui, ó. Porque o alvo, escute, pelo que é que Satanás estava lutando? Os bois, as jumentas, os carneiros e a riqueza de Jó? O diabo queria a família dele. Sabe o que o diabo queria tomar de Jó?
reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso aqui incomodava o diabo. Ó. O diabo não quer carro de ninguém, isso é idiotice. Ele quer tirar Deus de você. Que tirando Deus de você, ele tem você. Então todo esse carnaval maligno aqui, toda essa atitude, toda essa força de Satanás contra ele era para deixar de ser reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse que o diabo queria. E falou, bom, tirando isso não deu certo, então eu vou atacar a sua saúde e vou deixar ele tão doente, tão perturbado, que a mente dele vai começar a ficar perturbada. Com as perguntas. Com o que é que perturba mais a mente de um ser humano? As perguntas. Por que Deus me abandonou? Por que está acontecendo isso? Por quê? Quantas vezes você já se perguntou? Por que Deus? 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 E sabe o que acontecia? Um silêncio mortal. Quantos estão entendendo? Quantos já passaram por isso aí? Quem é cristão verdadeiro já? Se não passou, vai. Silêncio. Silêncio total. Jó ainda enfrenta um desprezo. Ele diz assim, no capítulo 19, diz que os seus irmãos o abandonaram, os seus primos ou parentes o abandonaram, os criados, os dois que sobraram, não atendiam mais a sua voz. Ele pedia alguma coisa, os criados não olhavam mais para ele. E a sua esposa foi o último ataque, porque ela ficou viva. Bem que podia ter morrido, né? Mas ficou lá. Porque o diabo tem sempre algo pior. Mandou a mulher. A mulher chega para ele e fala assim, olha, quem é que estava na boca dela? Olha a frase, preste atenção se você não ouviu isso em algum lugar. Você ainda conserva a sua integridade? Não tem uma outra pessoa conversando em outro lugar a respeito disso? É o diabo falando na boca da mulher. Você, depois de tudo isso, você ainda conserva a sua integridade com Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. É isso que tem acontecido, irmãos. Por que as pessoas abandonam a fé? Ou você acha que abandonar Jesus não é amaldiçoar? Você acha que é de boa? Vou passar uns tempos no mundo aí, Você acha que é tranquilo, né? Eu estou desviado do caminho do Senhor, então volte agora, volte hoje. E de joelho. Não volta por cima, não. Volta no pó. Porque você não está lidando com a igreja, nem está lidando comigo, não está lidando com homem, você está lidando com alguém que é santo, perfeito e justo. Aí você se lasca. Alguém que sonda o coração. Às vezes a gente não entende que uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, ele está desviado do caminho do Senhor, não está desviado do caminho da Petra, não, que a Petra não tem nada disso. Ele olhou no rosto de Jesus e falou assim, eu não quero mais andar com você. Falou. Você acha que isso aqui é de boa? Tem problema. Você acha que isso daqui, você acha que uma pessoa, preste atenção, irmão, em todo momento da vida de Jó, Deus não interferiu, Deus ficou aqui, ó. Deus só deu 2 comandos para o diabo levar no bolso. Não mata ele. Não mata. Até aqui você vai, não mata. O diabo tinha liberdade para fazer tudo. E o que é que ele fez? Um nível de destruição total. Onde a grande maioria de todos os seres humanos não passa nem do primeiro teste, que é ficar sem dinheiro. Nem do primeiro teste ele não passa. No primeiro teste já está amaldiçoando Jesus. Já está abraçando mamão. Já está buscando um jeito de fazer as coisas. Isso foi a liberação de Deus. Agora pense uma pessoa que chega em Deus e fala assim, Jesus, é o seguinte, gostei do seu reino, gostei da sua palavra, mas é o seguinte, cara, não estou interessado,
vou para o mundão, depois de te conhecer, depois de ouvir a sua palavra e ver a sua misericórdia e o seu amor, não estou interessado, vou para o mundão, vou virar lata, e é o seguinte, é isso daí. Ele pensa que ele deu as costas para Jesus somente, mas guarde isso, irmão, pode salvar a sua alma. Quem dá as costas para Jesus aqui, deu a frente para o diabo aqui, ó. Porque o diabo está bem atrás, assim, ó. Vem cá, filhão, que lá é nós, hein? O Pedro fala bem disso. Sabe o que é o desviado? Pedro fala, é um porco. É um porco que foi lavado na água, ficou limpinho, e depois de lavado se deitou no chiqueiro e ficou chafurdando no meio da lama. Isso é um desviado. Para a Bíblia. Isso aqui é um desviado na palavra de Deus? É um cachorro que deita no próprio vômito. Um desviado é uma coisa nojenta, é uma coisa abominável diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele não renegou uma igreja, uma denominação, um pastor que ele gosta, não gosta, não. Ele rejeitou aquele que o ama incondicionalmente. Ele rejeitou o seu Salvador, o seu Criador, o seu sustentador. Ele rejeitou isso que ele rejeitou. É este que ele rejeitou. A única pessoa que ama você do jeito que você é Jesus. Não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem mamãe. Ninguém, nenhum ser humano se aproxima do amor que Deus tem por você. E por causa de outro ser humano que vai trair você na próxima esquina, você abandona aquele que nunca te abandona. É demais um negócio desse. Por isso que se você está aqui hoje, está nessa... ajoelha, já toma a ceia hoje, fala, pai, estou de volta, glória a Deus, não vou comer alfarroba de porco não. Ele não pecou contra Deus. Ele ficou firme. Deus não o ajudou. Talvez tem muita gente aqui hoje que está com isso lá dentro do coração. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não muda isso aí? Por que Deus fez tal e tal coisa na minha vida, agora parece que Ele parou? O livro de Jó, irmão, em nome de Jesus, comece a sua leitura amanhã cedo já. Deus vai falar, Deus vai responder coisas para você, na leitura. Para você entender que ter um Deus no controle de tudo, não significa um Deus que está se intrometendo em tudo. É diferente, irmão. Porque nessa, a gente deixa de viver a vida que Deus nos deu para viver. E a gente se encosta em Deus e fala, Deus, vai lá trabalhar para mim, vai lá perdoar para mim, vai lá amar para mim. Deus, me ajuda a fazer as coisas. E por que Deus não ajuda? Porque toda a condição de fazê-las já está em você. É você que não quer. E quer botar Deus para fazer, para trabalhar para você. Não. É por isso que diz lá em Isaías 57, quando Deus fala do jejum que Ele quer. Ele fala assim, por acaso vocês não andam jejuando para que eu faça o trabalho de vocês? Não vou fazer. Pode parar com esse jejum aí, isso é regime, isso não adianta nada. Irmãos, eu, talvez, olhando você, irmãos aqui que me conhecem, gente que me conhece, e aqui agora você vai tomar a última rasteira, agora você vai para baixo do chão. Que essa é outra mecanismozinho humano, essa aqui, quer ver? Ó? Bom, sabe por que eu não mudo? Sabe por que eu não melhoro? Sabe por que eu não me transformo? Que é assim, ó, pastor não melhora. Você vai... Um dia, diz a palavra de Deus, que você estará diante do Senhor no trono branco da sua justiça. A Bíblia diz que nesse dia o céu vai ficar com tanto medo que ele vai se enrolar igual um papel de cartolina, sabe? Canudo de papel. Fazer assim, ó. Sabe? Uma folha, você faz assim na folha. Aí vira um canudo.
Nesse dia o céu vai se enrolar, as estrelas vão dar um passinho para trás e vão entrar cada uma na sua casinha. Vai sumir tudo. Vai ter uma cadeira e um trono branco. Aqui vai sentar você. Você que hoje não gosta de sentar no banco dos réus para melhorar a sua vida hoje, não tem problema não, irmão, você vai sentar lá, aí você vai ver só que é bom para tosse. Aí sabe quem que vai estar ali no trono, irmãos? Jesus. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vai estar ali, ó. O céu fugiu, as estrelas caíram do firmamento, sumiu todo mundo. Mamãe vai estar comigo? Não, mamãe vai estar na fila para sentar também. Papai, filhinho, o pastor, o meu líder, não vai ter ninguém. É você e a majestade de Deus nas alturas. Aí você vai sentar e você vai olhar para Jesus e você vai dizer que você não foi quem deveria por causa de mim. Você vai com essa desculpa? Ah, porque olhando para a vida do Cristo me desanima. Eu olho para a minha própria vida e me desanimo. Aonde que está neste livro que você tem que olhar para a minha vida para se animar? Mas eu digo para você, Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu vivo com meus irmãos, eu amo os meus irmãos, eu interajo com os meus irmãos, mas o meu alvo é Jesus Cristo. Não tem desculpa, queridão e queridona. Ah, sabe por que, Jesus? Eu estou assim? Porque eu estou sem panela em casa. Estou sem panela. Ah, irmão. Ah, irmão. Sabe por que eu nunca vivi uma vida de oração? Porque a Norma não passou lá em casa. Ah, você vai com essa? Sabe por que eu não perdoei? É porque no dia que eu ia perdoar, o Diego foi para Taubaté. Você vai dizer isso? Você vai dizer isso diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem os pés como latão reluzente, os cabelos como a alva lã, que da sua boca sai uma espada. Você vai dizer isso? Esse aqui é o começo, irmão. Ainda vai ter mais 3 domingos para Deus falar a seguinte coisa para você: meu filho, eu te amo. Ponto. Ponto. Meu filho, guarda essas frases aqui, ó. Meu filho, minha filha, eu te amo. Ponto. Outra linha. O verdadeiro amor é um amor corretivo. Ponto. Na outra linha. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ponto. Na outra linha. Anda comigo e ser perfeito. Ponto. Na outra linha. Nem todos os momentos, meu filho, eu vou te explicar. Por quê, papai? Você não tem condição de entender. Você não entende nem matemática direito. Você não sabe fazer uma redação direito. Você quer entender os mistérios insondáveis. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa ignorância, esse não saber que nós somos mantidos debaixo de algumas coisas, salva a sua vida. Porque se uma gota do que Deus sente por toda a humanidade cair sobre você, você comete suicídio. Você se mata. Ah, eu sou um homem de Deus. Lembra de Jeremias? Sabe como é que era o nome de Jeremias? Ele é tido pelos teólogos como o profeta chorão. Ah, ele era chorão por quê? Porque ele era um cara sensível. Não, não. É porque Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, eu gostei de você, cara. Você quer ser meu amigo? Eu quero, Senhor. Você quer andar aqui junto comigo, Jeremias? É. Então deixa eu te mostrar um pouco do meu coração, para você ver o que eu sinto quando eu olho para Israel. Ele começou a chorar. Chorava. Ele escreve um livro da Bíblia chamado Lamentações. Sabe aquelas lamentações? Os choros de Jeremias. Sabe por quê? Porque Deus só deu uma pinguinha assim para ele aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui para você ver aqui, ó. Opa,
Tá bom. Esse teto de conhecimento e de sentimento que nós vivemos nos protege. Nos protege de ficar louco. Alguém disse uma vez, nossa, eu queria ter uma palavra de conhecimento, olhar para a pessoa, saber o que ela está pensando. Você não queria isso. Nós não temos estrutura para ouvir todos os pensamentos. Porque você vai ouvir o seu filho olhando para você, tá bom, mãe. E você vai ouvir o pensamento e falar assim, eu te detesto. Você vai ouvir o amigo, ô Caião, e aí? Cara, tem vontade. Então Deus nos fechou. Deus nos deu compartimentos para entender até ali. Eu queria que os meus olhos... Uma vez um cara falou, cara, eu queria ter uma visão aberta, ver todos os demônios. Eu falei, você não queria não. Você não queria isso não. Você vai ver um em cima da sua mãe. Você vai ver um dentro da boca do seu pai. Você vai ver um pendurado no seu filho e na sua filha. Você não vai querer ver isso. Então Deus fechou os nossos olhos para que a gente só veja o que Ele deseja que a gente veja.